o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Amém? Amém. Versículos de 15 a 24. Título dessa mensagem: a indiferença ao convite de Deus a participarem da grande ceia. Como tem comportado o ser humano nos dias atuais em relação ao convite de Deus para participarem dessa grande ceia? Qual é o comportamento do homem naquele tempo, no contexto do texto e nos tempos de hoje? Então, irmãos, esse é o título da mensagem de hoje à noite: a indiferença ao convite de Deus ao homem participar da grande ceia do Senhor. Para os cristãos, já sabem o que significa, o que é essa grande ceia. Mas vamos ler e vamos ter mais uma compreensão. Todos acharam? Amém? Amém. Lucas 14, de 15 a 24. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, versículo 17: a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, indo o dono da casa, disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres e aleijados, e os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, meu Deus, novamente nós oramos ao Senhor e nesse momento rogamos pela Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações. Que, ó Deus, nós possamos interpretá-la, a Tua palavra, assim como ela é, à luz do contexto bíblico. Senhor, nos abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós queremos, para esse título, esse tema que nós queremos abordar hoje à noite, a indiferença ao convite de Deus, ao convite que Deus faz ao homem a participar da grande ceia. Primeiro nós temos que identificar que momento é esse, que ceia é essa que Jesus está falando em tom de uma parábola. Nós sabemos o que significa uma parábola. É uma comparação. É uma comparação que Jesus dá de coisa simples para que o homem entenda, mas essa comparação tem um fim espiritual. Isso significa parábola. Jesus está sempre comparando para trazer uma realidade espiritual. Então, irmãos, a ceia para nós significa aquele grande dia em que a igreja estará completa, em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, e essa festa durará 7 anos. É a boda do Cordeiro, é a grande festa, é a reunião da igreja com Cristo, é o grande casamento. É a festa mais esperada dos séculos. E será a festa mais linda que possa existir. Será a festa mais linda que vai existir, meus irmãos.
Então, uma festa linda, uma festa muito bonita que houve no céu, além de quando um pecador se arrepende, a festança no céu, no sentido de alegria, né? No sentido de alegria no céu, por um pecador quando se arrepende. Então, mas houve também uma grande, digamos assim, uma grande festa no céu, quando o Senhor Jesus Cristo, ele subiu ao céu, levou aqueles que do Velho Testamento, levou o cativo, o cativeiro, e ali nós podemos muito bem, o Salmo 24, versículo 7, registra ali aquela maravilha de acontecimento que houve ali no céu, né? Então, irmãos, mas haverá uma festa muito linda no céu, e para essa festa, toda festa há convite. Ninguém vai a uma festa se não houver o convite, se não houver alguém que o convide. Porque se alguém entrar em uma festa, em uma comemoração e não for convidado, ele é um penetra, não é isso? Ele é um penetra, ele entrou sem ser convidado. Essa festa, eu posso lhes garantir uma coisa: ninguém, aquele que rejeita ou aquele que aceita o convite, ninguém deixará de ser convidado. Ninguém deixará de ouvir as verdades de Deus. As verdades de Deus. Essa grande festa está preparada para a igreja. É o grande casamento do Senhor. Mas antes, irmãos, nós vamos querer saber o que Jesus quer falar. Qual o momento aqui? No versículo 14, Jesus foi convidado. Aconteceu o que? No capítulo 14. Capítulo 14. Aconteceu que, ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, e eis que o estavam observando. Então, irmãos, ele estava na casa de um fariseu. Na casa de um fariseu. Na casa de um dos principais fariseus. Eu não sei aqui se esse fariseu aqui é Nicodemos, né? Nicodemos também era um fariseu, mas esse fariseu aqui era um dos principais, ou um dos chefes daquela seita religiosa chamada fariseus, né? Então Jesus, ele estava ali e ele foi convidado para comer pão na casa de um dos chefes dos fariseus. E eis que o estavam observando. Ou seja, Jesus era alvo de observação em tudo que ele fazia. Primeiro era para o acusá-lo, ou pegá-lo em alguma falha. Jesus acusava os fariseus, Mateus capítulo 6. Jesus os chamou, os denunciou, que eles falavam mas não viviam aquilo que falavam. Então, irmãos, eles eram bem religiosos, mas na verdade não eram praticantes da palavra de Deus. Jesus está ali e todos estão observando o Senhor. No versículo 2 diz: ora, diante dele se achava um homem hidrópico, ou seja, um homem doente. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então, nós temos que descobrir contexto. Esse é o contexto. Onde Jesus estava para dizer aquelas palavras? Jesus estava na casa de um dos principais fariseus. Então, isso é contexto, para a gente entender o texto. Jesus estava participando, estava comendo pão e houve ali um incidente, ou seja, uma pessoa que estava doente, e justamente era no sábado. Todos estavam observando o Senhor e ele não perdia a oportunidade para lhes anunciar o reino e para mostrar verdades do reino de Deus.
aquelas pessoas. Estava ali, meus irmãos, sendo observado o Senhor, e então Jesus estava participando daquele momento ali. Versículo 7. Jesus ensina ali naquele local, na casa daquele principal, daquele fariseu, em relação aos primeiros lugares. Ele diz assim, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus era um exímio observador. E como um exímio observador, ele era um mestre por excelência. Ele olhava as circunstâncias, ele olhava o ambiente e olhava tudo ali que envolvia aquele ambiente para trazer, irmãos, a sua mensagem. Ele não perdia a oportunidade. E a oportunidade ali que ele teve foi que ele começou a observar os convidados ali dos fariseus, daquele principal fariseu. O fariseu não só convidou Jesus, mas Jesus estava ali também com seus discípulos e muitas outras pessoas. Naquele tempo eles tinham esse costume de convidar muitas pessoas para participarem das ceias, comerem pão. Então, irmãos, Jesus, reparando no versículo 7, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Ele começou a ensinar. E ele começa a ensinar ali, irmãos, uma lição moral para aquelas pessoas que estavam ali naquele local. Como aquelas pessoas estavam ali se comportando, Jesus propôs essa parábola. Ele disse: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vá e toma o último lugar, para que quando vier e o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Pois tudo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vocês observaram que Jesus aproveitava para ensinar, um mestre por excelência? As oportunidades ali ele não perdia para ensinar. Versículo 12 diz: disse também ao que o havia convidado. Quem o havia convidado? Um dos principais dos fariseus. Um dos principais. Jesus volta-se para ele, ensina aos convidados, observando como os convidados, eles iam logo para os primeiros lugares, né? Para ficarem em destaque ali. E ele propôs uma parábola ensinada: olha, vocês, quando forem convidados, é melhor ficar em último lugar, porque se chegar alguém mais excelente do que você, e aí quem te convidou vai pegar você e colocar lá. É melhor você ficar lá e ser chamado para ficar aqui, do que você passar vergonha, em outras palavras. Disse também, no versículo 12, disse também ao que o havia convidado. Agora Jesus vai ensinar para o que o convidou. Uma grande lição. Uma grande lição. Antes da gente entrar no nosso texto. Olha, meus irmãos. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem te recompensar. A tua recompensa, porém, será, você receberá na ressurreição dos justos. Jesus dá uma grande lição àquele que o havia convidado. Primeiro, Jesus ensina aos convidados, e segundo, Jesus ensina ao que o havia convidado. Certamente aquele fariseu importante na sociedade
trazia os seus convidados mais importantes, célebres daquela época. Jesus observando e disse: olha, quando você convidar, dar uma ceia ou um casamento, convide os pobres, convide aquela pessoa que não pode te recompensar, que é Deus que vai te recompensar. Ah, mas hoje, como sempre, é diferente. Quando nós vamos dar uma festa, nós convidamos aquelas pessoas que são mais próximas, nossos amigos mais próximos, pessoas mais importantes, porque queremos estar cercados de pessoas importantes. Mas Jesus ensina diferente. Jesus ensina diferente. Dá àquela pessoa que não te pode voltar a te recompensar de volta. Porque quando a gente dá alguma coisa esperando que aquela pessoa devolva de novo, nós já recebemos a nossa recompensa. Então, irmãos, duas lições que Jesus ensina antes da gente entrar no nosso texto. É só para a gente saber o contexto, aquilo que está acontecendo antes. Agora entenda. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Vocês observaram? Agora vocês entenderam como o texto agora se desenvolve? Descobrindo o seu contexto. Descobrindo o seu contexto. Ora, quem agora entra um personagem agora e disse assim, observando o que? O ensino de Jesus a respeito dos convidados e a respeito daquele que o convidou. Aí um dos que estava com ele à mesa disse assim, ora, ouvindo tais palavras, os ensinamentos que Jesus já tinha dito, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E nós não sabemos, o texto não expressa por que esse convidado falou essa palavra. Ninguém sabe se ele falou por falar ou se ele sentiu dentro dele uma vontade tão grande diante daquela pessoa em que ele estava ali, que era o Senhor Jesus Cristo, e ele parar para, ouvindo o ensinamento de Cristo, ele parar e dizer: feliz aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus aproveita isso para ensinar algumas coisas a respeito do reino de Deus. E por isso, irmãos, nós queremos trazer o título, o tema dessa mensagem é quanto à indiferença do homem ao convite de Deus para participar da grande ceia que Deus ofereceu a todos que creem. Portanto, diz assim o texto: disse-lhe, o rapaz disse, bem-aventurado, aquela pessoa disse, quem comer pão no reino de Deus. Então, como eu disse, Jesus aproveita o guincho da conversa, do pensamento, daquela palavra tão certeira, e Jesus propõe uma parábola. Ele disse assim, no versículo 16, ele, porém, respondeu. Quem respondeu? Jesus. E Jesus responde, ele disse, olha como Jesus entra, irmãos. Certamente eu queria falar como ele estava falando naquela época. Mas ele diz assim, certo homem deu um banquete, uma grande ceia, e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vide, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a expulsar-se. E o interessante é que Jesus, nessa parábola, ele diz que ele porém respondeu, certo homem. Nós queremos identificar quem é esse certo homem nessa parábola e quem é o servo. O que Jesus quer dizer com essa parábola? Por que ele está falando essa parábola? Certo homem deu uma grande ceia e convidou
a muitos. Versículo 17. A hora da ceia, quando chegou o dia da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vide, porque tudo já está preparado. Aquele homem fez um grande banquete, convidou as pessoas. Convidou. No versículo 18 ele disse: não obstante a reação dos convidados para a ceia deste homem. A reação tem três reações que Jesus registra em relação aos convidados. E essas reações foram reações positivas ou negativas? Negativas. Todas as reações foram negativas. As reações ao convite, olha irmãos, olha o tema: a indiferença ao convite de Deus a participarem da sua grande ceia. Hoje, atualmente, irmãos, nós podemos perceber que não é diferente. O homem está indiferente ao convite de Deus. Ele está convidando as pessoas para participarem desse grande dia. Mas o convite, ele é recusado. E Jesus ensina aqui, irmãos, como foi que aqueles convidados reagiram ao convite do rei, ao convite do homem. No versículo 18 ele diz: não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. O que é isso? O que é excusar-se? Por exemplo, eu chamo Misael. Aí Misael começa a dar desculpas, né? Não, que isso? Não, aí começou: não, eu não posso, porque isso? Então começaram a dar desculpas. Observe, irmãos, essas desculpas, se são desculpas que vai justificar o convidado. Ele diz assim, então ele começou a excusar-se diante daqueles convites, aquelas pessoas que foram convidadas. Logo depois eu vou explicar para os irmãos quem são esses convidados e quem são aqueles que aceitaram o convite. Ele diz assim, comprei um campo. O primeiro convidado disse assim, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro. É bem importante nós lembrarmos que foram todos a uma. E aí ele vai começar. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Primeira desculpa ao convite: comprei umas terras, campo é terra. Comprei umas terras e preciso vê-lo. Então, eu não posso ir. Excusa-me. Ou seja, eu não posso ir. Agora, irmãos, vamos parar para pensar. Alguém compra uma terra sem antes vê-la? Não. Eu vou comprar um terreno sem antes ir lá ver o terreno? Eu comprarei uma fazenda sem antes ir lá ver a fazenda? Eu comprarei qualquer coisa sem antes ir lá ver? Hoje nos nossos dias, hoje a gente está até acostumando a comprar pela internet, né? Mas mesmo assim a gente ainda fica com... Eu mesmo ainda fico pé atrás aí. A irmã Luzia não, ela compra pela internet. Se ela precisar comprar, ela compra. Mas eu ainda fico assim, eu quero mesmo ir lá na loja e ver e pegar. Eu fico assim mesmo, será que vai vir mesmo? E uma vez a gente comprou um medicamento para os animais, comprou 6 caixas. Foi 6 caixas. E aí, dessas 6 caixas, só veio uma caixa só. Como que dentro daquela caixa tivesse as 6 caixas dentro de uma caixa só. Veio uma caixa maior, mas só tinha uma. Então a irmã Luzia foi lá e reclamou, e eles mandaram de volta mandou pelo correio de volta. Então, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que as pessoas, ninguém compra nada
sem ir ver, sem vê-lo. A primeira desculpa foi: comprei uma terra, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Não precisava ver nada. A verdade é que ninguém compra nada sem ver. Até mesmo nos dias de hoje, na internet, se a gente for comprar alguma coisa, a gente está olhando lá na tela. Ninguém compra nada no escuro. Então podemos descartar, não justificaria para esse convidado essa desculpa. Comprei terras e eu vou ter que ir lá ver. Então me excuse-me, ou seja, me deixe fora disso aí. Eu não vou poder ir. Tudo bem. Então não vou poder ir. Segundo o convidado. O segundo convidado, ele diz assim, rogo-te que me tenha por excusado. O segundo convidado, no versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Justifica? Irmã Rosa, justifica? Que a irmã Rosa que sabe de juntas de boi. Eu não sei quantas juntas de boi. Acho que são 10 bois. Uma junta de boi são quantos bois, irmã Rosa? Tem de 6, tem de 8. Ah, então uma junta de boi é composta por 6 bois ou 8 bois. Então aqui daria mais ou menos 8 vezes 5, daria 40 bois, é isso mesmo? É isso, deixa eu ver. Comprei 5 juntas de bois. Se for de 8, 8 vezes 5, 40. 40 bois. E qual foi a resposta dele? Ele disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Agora eu digo, rogo-te que me tenha por excusado. Eu digo para os irmãos: justifica? Alguém compra boi sem experimentá-lo, sem vê-lo? Alguém compra? Antes vai lá, vai olhar se o boi é manco ou não, qual é a cor do boi, o tamanho, quantas arrobas tem, etc, etc, etc. Se o boi não está doente, faz tudo aquilo ali. Ainda mais, não vai sozinho não, leva outras pessoas que conhecem também, para poder verificar aquilo ali, para ele poder comprar. Ninguém compra 40 bois sem antes vê-lo. Desculpa, irmãos. Não justificava a recusa do convite para participar da grande ceia que este homem aqui ele oferece. Terceiro lugar, terceiro convite e uma resposta negativa para esse convite. Terceiro, casei-me e por isso não posso ir. Irmãos, é bom dizer que naquela época, toda pessoa que casava, ele tinha um ano. Ele estava desobrigado, digamos assim, de obrigações militares. Ele não podia ir para a guerra. Exemplo, ele não podia ir para a guerra. Ele não podia fazer qualquer coisa que deixasse ele muito longe da sua responsabilidade de casar. Mas aqui, irmãos, o convite para participar dessa grande ceia, esse que casou aqui, justifica? Ele poderia ir com a esposa dele? Poderia. Ele poderia ir com a família dele. Mas ele disse: eu casei, eu não posso ir. Eu casei, não posso ir. O primeiro diz: eu comprei um campo, eu não vou poder ir, não posso. Eu comprei um campo e vou ver, não posso ir. O outro diz: comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las. O outro diz: eu sou recém-casado, não vou não. Meus irmãos, quantas são as desculpas que o homem dá, esfarrapadas, em relação ao convite para participar da grande ceia que o Senhor nos oferece. Irmãos, queremos identificar aqui nesse texto quem é este homem que oferece essa grande ceia. Deus.
quem é o servo que sai a convidar? Jesus. Qual é o convite? Salvação. E o que as pessoas fazem? Por maioria, recusa a salvação. Quem são essas pessoas que rejeitaram o convite? Os judeus. Jesus está falando dos judeus. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, assim os que creem no seu nome. João 1:12. Então, irmãos, na verdade, estes judeus aqui também, que rejeitaram o convite para participar dessa grande ceia, ao rejeitá-los, eles abriram espaço para que o dono dessa grande ceia, convidasse outras pessoas. Lembra de Paulo? Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E então, o dono da festa disse: já que eles rejeitaram, sai para convidar outras pessoas. Só que essas pessoas aqui, aleijados, pobres, mendigos, são pessoas que os judeus, eles tinham esse conceito dos gentios. O conceito que os judeus tinham dos gentios é que eles eram pessoas imundas, eram pessoas rejeitadas. E olha o versículo que diz: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Em relação a quem? Aqueles que o havia rejeitado, com desculpas esfarrapadas, judeus. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Lembre-se que aqui é uma comparação, é uma parábola, para trazer uma verdade espiritual. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Qual é então, irmãos, a reação do dono da ceia em relação àqueles que rejeitaram o convite? Qual é a reação? Ira. Versículo 21. A ira de Deus. Em Romanos diz: a ira de Deus. A ira de Deus. Então, irado. Como Deus reage àqueles que rejeitam o convite para participar da sua grande ceia? Como essas pessoas vão encontrar Deus? Um Deus irado. Um Deus que despejará a sua ira. E como é que os convidados podem escapar da ira? Através do servo, Jesus Cristo. É este servo que pode livrar os convidados da ira. Então, irmãos, posso confirmar a vocês que todos aqueles que rejeitarem o convite encontrará no final das suas vidas um Deus irado. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres e os aleijados, os cegos e os coxos. Os gentios, em outras palavras, gentios, você, eu, que está sendo feito o convite. Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou o Salvador. Mas o dono da casa disse: sai para buscar aqueles que Israel, o conceito de Israel é que são imundos. Gentios é imundos. Por que Israel tinha esse conceito da gente, irmãos? E Jesus quebrou essa parede de separação lá em Efésios capítulo 3, vai explicar isso. Capítulo 3 em diante. Porque a gente come carne de porco e os judeus não comem. E outras coisas mais, irmãos. E outras coisas mais. Carne imunda. Ele diz imunda. Mas Deus purificou.
A palavra de Deus diz que a gente não deve considerar impuro aquilo que Deus purificou. E Jesus ensinou que não é o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai da boca do homem, o adultério, os furtos, a prostituição, tudo isso, a blasfêmia, tudo isso vem de dentro, do coração do homem. Isto é o que contamina o homem, não o que ele come. Porque o que o homem come vai para a barriga e é jogado fora. Mas o que sai do homem, isso sim contamina o homem. Então, irmãos, esse era o conceito judaico em relação aos gentios. Então, Deus escolheu os seus servos para pregar, a começar por Paulo, para pregar para os gentios. Paulo, rejeitado pelos judeus, ele disse: agora vou para os gentios. E aí começou a evangelizar os gentios. Mas eles rejeitaram, irmãos, o convite para participar da grande ceia. Vamos dar prosseguimento aqui, irmãos. E no versículo 22: depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Eu quero trazer uma aplicação para este ponto. Eu quero dizer que há uma boa notícia e uma má notícia. Há uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que os judeus rejeitaram ao convite, mas que há muitas pessoas hoje, irmã Rosa, rejeitando o convite. Há muitas pessoas, os judeus rejeitaram e os gentios também continuam rejeitando o convite. Há quem chame e as pessoas dão desculpas, que nós sabemos muito bem que são desculpas esfarrapadas, né? Nós percebemos, é só desculpas. Eu não posso ir, eu casei. Teve outro em outra ocasião, Jesus resiste, que Jesus chamou um e ele disse assim: olha, eu não vou porque primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. Ele disse, então ele estava esperando o pai morrer para sepultar o pai, para depois seguir Jesus. Não, eu vou seguir o Senhor, mas depois que o meu pai morrer. Aí, cada história, cada desculpa esfarrapada, cada desculpa para seguir. Irmãos, eu posso lhe afirmar que o melhor convite que você recebeu na sua vida, e eu recebi, foi o convite de Jesus para participar da grande ceia. Haverá uma festa no céu. Haverá um casamento lindo no céu. Não tem ninguém mais importante no mundo, que fizesse um convite qual fez o Senhor Jesus. Se o prefeito da cidade lhe fizesse um convite para você participar de uma ceia, ele vai lhe dar tudo de graça, vai ter carne assada, vai ter um bocado de coisa, você ia? Se o seu amigo lhe convidar para uma grande festa, você vai. E se Jesus te convidar para participar da grande festa que haverá, você rejeita ou vai? Ou aceita o convite? Está lançado a proposta, e quem faz o convite é o Senhor Jesus Cristo. Ele que convida-nos para a grande festa. Você já aceitou o convite, mas há muitas pessoas que ainda rejeitam e continuam dando desculpas. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. A má notícia eu vou dar por último, mas eu vou dar logo uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Que ainda há lugar para esta festa. Essa grande celebração que durará 7 anos. Ainda tem lugar. Ainda há lugar. Versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar.
Glória a Deus, porque ainda tem pessoas para se converterem. Glória a Deus que ainda tem um espaço lá para qualquer coração que se dilate para Deus. Tem um lugar aqui. A porta ainda está aberta. Esta é a grande boa notícia. A porta está ainda aberta. O servo vem, irmã Cláudia, e diz: Senhor, está tudo pronto, mas ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Quando é que esse lugar, quando é que não haverá mais lugar? Quando a porta da graça se fechar. Quando a plenitude dos gentios se completar. Quando esses coxos aqui, representados aqui pelos gentios, completar a nossa plenitude, acabou o lugar. Por que acabou o lugar? A igreja completou. Lembra de Mateus capítulo 20, se não me engano 25? Eu quero colocar aqui, irmãos, aquelas 10 noivas. 2 noivas, se não me engano. 5 virgens e 5 nécias. As 10 virgens. Obrigado, irmão Zia. As 10 virgens. 5 eram prudentes. E mais 5 eram tolas nécias. E as 5 estavam esperando o noivo. Mas o noivo demorou. 5 delas, acabou-se o azeite e dormiram. Mas 5 delas continuaram acesas, o azeite na lamparina, esperando o noivo. Mais 5 pegou no sono. Ele dormiu. Acabou o azeite. Até que um dia, um grito: eis o noivo! As 5 estavam com as suas lamparinas acesas. O noivo está vindo! O noivo vem! E aí, meus irmãos, as 5 virgens se levantaram. Nós estamos aqui. As nossas lamparinas estão acesas. Aí as 5 nécias, de repente, acordaram. E disseram: agora nós não temos azeite. Nós não temos azeite. Empresta um pouquinho do seu azeite. Não, vá buscar. Vá comprar ali. Vá lá comprar. O noivo, eis que bato a porta. Eis que bato a porta. As 5 prudentes entraram. Enquanto as 5 nécias foram comprar azeite, as 5 prudentes entraram. E de repente chegaram as 5 nécias: Senhor, deixa-nos entrar. Para longe de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu não vos conheço. A triste notícia, irmãos, é que os convidados que rejeitaram o convite não participarão. A boa notícia é que há lugar ainda. Mas a péssima notícia é que aquele que foi convidado e rejeitou não vai participar. Versículo 24. Versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Provará a minha ceia. Quem vai cear com o Senhor Jesus? A sua igreja. A festa mais linda que está nos aguardando. Você já foi em um casamento? Não é bonito? Mas qual a festa mais linda que você já foi? O casamento não é nada. A festa é tão intensa, tão linda, que ela durará quantos anos? 7 anos. Enquanto a igreja está lá casando com o Senhor, enquanto os salvos estão recebendo o seu galardão, enquanto nós estamos lá ceando e olhando a face do nosso noivo, figuradamente falando, aqui embaixo, diz lá em Apocalipse: ai, 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 3 vezes. Ai, ai, ai daqueles que habitam na terra.
Porque o diabo desceu até a vós cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Enquanto aqui é tristeza, lá é alegria. Lá é alegria. O convite está lançado. O convite está lançado. Só vai participar da grande ceia aqueles que pegaram o convite e dizem: eu quero ir e eu vou. Pela fé. Porque abraçaram e pegaram esse convite pela fé. Irmãos, eu quero encerrar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas e encerro esta mensagem. Primeira aplicação. Em tom de pergunta: você já aceitou esse convite? Segunda aplicação é em tom positivo. Aqueles que aceitaram o convite. Nós não sabemos, irmão, não podemos imaginar aquilo que nos aguarda. O que nos aguarda. Eu vou participar da ceia mais linda que já houve no universo, em toda a criação de Deus. Essa é a festa mais linda aqui. Eu vou estar lá, e você que recebeu o convite, todo de branco, vestido de vestes brancas, puras, de linho finíssimos, porque nós lavamos as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois lhe darão o direito de entrar na cidade pelas portas. Mas quem fica de fora, os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que, os efeminados, e todo aquele que ama e pratica a mentira, estes ficarão de fora. Dentro estarão a igreja do Senhor, toda preparada, toda adornada, porque o noivo veio para celebrar o casamento e esta grande festa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém? E que nós, como servos do Senhor, como participantes desse casamento, nós temos a obrigação de fazer aquilo que o servo fez. O que o servo fez? O servo convidou. Nós, enquanto aqui estamos, nós estamos convidando as pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.